Você já ouviu falar do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras? No vídeo de hoje você vai entender como esse camarada impacta na rentabilidade dos seus investimentos e no aumento do seu custo de crédito e também no custo de câmbio. O IOF nada mais é do que o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele incide sobre diversas operações de diversas naturezas, entre elas financiamento, crédito, seguro, câmbio, quando você compra moedas internacionais. De todas essas maneiras, o IOF ele está incidido. Ele foi criado pelo governo federal, como qualquer outro imposto, para poder aumentar a arrecadação do governo. Já está arrecadando pouco, os caras precisam criar um mecanismo para poder arrecadar mais. E como é que ele é incidido aí sobre as nossas operações? Sobre operações de crédito, estou até olhando a minha cola aqui, ó, logo ao lado, em empréstimos, financiamentos, se você também fica com aquele uso cheque especial da sua conta nos bancos, o IOF também é cobrado. É interessante falar que agora o IOF ele passa a ser dobrado. Eu vou deixar a tabela na tela, porque eu estou sem a minha cola ali a respeito desses valores, de como que de fato o IOF é cobrado. Então, se você pega um financiamento para 30 anos, o IOF é cobrado durante os dias úteis desses 30 anos. É claro que assim, ele é embutido no valor do CET, que é o custo efetivo total de quando você contrai um crédito. Aqui, turma, um ponto interessante sobre a cobrança de IOF. É legal falar que quando você faz uma compra planejada, um dos melhores mecanismos que a gente tem para poder planejar essa compra é a utilização de um consórcio. Vou fazer um vídeo depois explicando o que é de fato um consórcio, e dando a diferença entre o financiamento e também o consórcio. Mas consórcio aqui ganha atratividade porque consórcio não tem IOF. E outro ponto interessante é que apesar de não ter IOF, o consórcio tem uma taxa de administração que ela é paga em juros simples e não em juros compostos, como a gente conhece nos empréstimos e também nos financiamentos. O câmbio, aqui, turma, com essa nova lei colocada já na semana passada, exatamente uma semana, a gente tem uma diferença. Antigamente, para poder você investir no exterior, o IOF cobrado é de 0,38. E para você poder utilizar para transações bancárias, igual a gente faz aqui no Brasil com chave Pix, o IOF era de 1,1. Agora o IOF de investimento salta de 0,38 para 1,1, o que antes era 0,38 vai para 1,1, e antes o que era para disponibilidade no exterior para característica de transação, de operação bancária propriamente dito, ele sai de 1,1 e vai para 3,5% da transação. Para deixar mais claro, se você for fazer uma remessa de R$10 mil, você vai pagar R$350 de impostos caso você for utilizar ela exclusivamente para poder ter operações bancárias, operações cambiais dessa natureza, operações de cartão de crédito, ou mandar dinheiro lá para o Wise, para a Avenue, para outros bancos, você vai pagar essa questão. Na Avenue, BTG Pactual e outras corretoras, você tem a vantagem de poder mandar para a conta de investimentos. Aqui, turma, um fato interessante, você manda para a conta de investimentos pagando 1,1%, investe num CDB de liquidez diário, produto equivalente, money markets, que a gente conhece no exterior, e depois resgata, você vai conseguir mandar para a sua conta corrente internacional, driblando esse imposto de 3,5%, pagando aí os 1,1%. Antes 1,1% já era o maior, agora não. Agora o maior é 3,5%. E aí você poderia fazer essa mesma manobra pagando 0,38 e não 1,1%. Uma pena aí que agora esse aumento de tributos tenha impactado aqui as operações cambiais do nosso dia a dia. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras também em aplicações financeiras. Quando você adquire um CDB de liquidez diária, algum título do Tesouro ou outro produto da renda fixa, ele paga-se IOF até os primeiros 30 dias corridos quando você mantém o recurso aplicado. Então imagina comigo que você aplicou num CDB. Se você resgatar no dia seguinte, 96% do seu lucro é do camarada chamado IOF. Os outros 4% você vai ter que pagar o imposto de renda de 22,5% ainda. Então vai sobrar aproximadamente 3,78% do lucro daquele CDB para você se você resgatar no dia seguinte. Então o IOF ele incide apenas em dias corridos e ele só existe em aplicações financeiras de natureza de renda fixa se você resgatar antes do 30º dia. A partir do 30º dia você já não paga o IOF. Ele basicamente começa em 100% no primeiro dia, começa 100% no D0 e no D1 ele cai para 96%. A partir disso ele vai cair em 3% por dia, até no 30º dia ele ter já chegado em zero e você pagar apenas o imposto de renda. Aqui, turma, um erro comum comete, que investe em CDB de liquidez diária achando que está fazendo o dinheiro girar, mas se você for resgatar no curto prazo, você vai pagar a maior parte do seu lucro de impostos. E aqui está uma jogada muito bacana que eu apresento para os meus clientes via mercado secundário. Aproveitar para fazer um jabá do patrocinador aqui do canal, que sou eu mesmo,
que é justamente, produção, coloca aí, a gente fazer uma live toda segunda-feira, né? Normalmente está se popularizando toda segunda-feira, às 7 horas da noite, a respeito de alguns acontecimentos do mercado, de algumas novidades, de alguns produtos também. Eu sempre levo isso para minha base de clientes. Agora, turma, eu vou apresentar para vocês como você pode driblar o IOF. O primeiro drible que eu falei foi justamente a questão de mandar para cobrando 1,1% de transação cambial sobre o IOF, para você não precisar pagar 3,5%, ou seja, mandou para a conta de investimentos, vou até pedir para colocar na tela aí, produção, mandou para a conta de investimentos, você aplica no Money Markets, equivalente a um CDB de liquidez no Brasil, resgata do Money Markets, esse processo leva aproximadamente 4 dias úteis, e depois você consegue mandar a sua disponibilidade da sua conta de investimentos para a sua conta corrente lá no exterior, sem ter necessidade de pagar 3,5% sobre o recurso que você está enviando para o exterior. Outro ponto é porque existem investimentos de liquidez, de renda fixa, isentos de IOF, isentos de imposto de renda. Para começar pelas debêntures, seja ela isenta ou não isenta, ambas as debêntures não possuem o IOF. Ou seja, a debênture não isenta, ela vai possuir o imposto de renda. A debênture isenta não vai possuir nenhum nem outro. Outro ponto que eu também vou pedir para a produção elencar aqui logo ao meu lado na tela são os CRAs, que também são isentos em ambas as partes, em ambos os impostos, quando a gente fala de IOF e quando a gente fala de IR. Outro produto é a LCA, outro produto é o CRI, outro produto é a debênture incentivada, outro produto é o fundo imobiliário, aqui tem marcação a mercado, né, todo momento. Outro produto também são as ações. E também a previdência privada que não possui IOF. Só que previdência privada você não consegue resgatar e utilizar de liquidez. De liquidez, nesse exemplo, a gente vai conseguir utilizar a debênture incentivada, a debênture não incentivada, se você for uma pessoa jurídica, a LCA, o CRA e o CRI. São esses 5 produtos. Sugestão é para você entrar em pós-fixado e a sugestão também é não sair comprando qualquer título na prateleira. Dá uma falada comigo, no primeiro link da descrição você vai conseguir falar comigo. E aí sim eu vou te apresentar aí como é que você pode ter acesso a esses produtos que você consegue resgatar de maneira antecipada via mercado secundário, para você não ter que pagar o imposto de renda e também o imposto sobre operações financeiras, que durante os primeiros 30 dias isso pesa muito na carteira. Então imagina que legal, você vai conseguir, vou até deixar um gráfico aqui sobre os IOFs, né, de como é que ele é incidido, você vai conseguir economizar um caminhão de imposto. Porque quando a gente está falando em investir, a gente não está falando em investir para a semana que vem ou para o ano que vem, a gente está falando em investir para a vida toda. E como que esse IOF impacta a sua rentabilidade real? Agora eu vou ter que me virar ao lado aqui para olhar minha cola. Imagina que você tem um investimento de R$10.000 a um CDB de 100% CDI. E você vai resgatar ele no 10º dia de rendimento. Basicamente, seu rendimento bruto aqui foi de R$36, mas o IOF cobrado é de 53%, ou seja, R$19 só sobra 17. Desses 17, 27,5%, 22,5% é imposto de renda, que é outro tributo criado pelo governo federal. Nesse exemplo, a gente está falando que sobraria um líquido para o investidor, um lucro bruto de R$36 a cada 10 mil, aqui sobraria um lucro líquido de aproximadamente R$14,50 se você tivesse resgatado nessas condições. Se você tivesse aplicado em produto isento, você teria esse recurso isento já direto para você, você tem que pagar esses tributos. Às vezes você comprou esse ativo, aplicou no ativo isento, a bolsa caiu, no dia seguinte você quer fazer um novo aporte. Então por isso que é super bem-vindo a gente ter essa estratégia em títulos isentos. Turma, por fim, o IOF pode ser pequeno, mas aos poucos ele vai drenando um pouquinho de rentabilidade da sua carteira. Se a gente pode não ter a opção de não pagá-lo, isso é super bem-vindo. Então, aqui um título interessante, né? Se você não quiser aplicar em títulos isentos, é legal que você, se não tiver uma oportunidade melhor em renda variável ou em outra classe de ativos, você faça a gestão da sua liquidez para você resgatar os títulos sempre após os 30 dias ali que você o aplicou. Se você aplicar em 2 títulos iguais, aplicou um no dia 10, aplicou outro no dia 20, você vai resgatar primeiro, sempre, se é regra, o primeiro aplicado. Então, ou seja, para uma otimização tributária, sempre que veio o primeiro, que vai sair primeiro. O primeiro que entra também vai ser o primeiro que sai. Ou seja, você aplicou 5 mil e aqui 5 mil, totalizando R$10.000, os primeiros 5 mil de resgate vai ser desse camarada aqui, onde ele tem a melhor eficiência tributária para você, cliente final. E aí, gostou do conteúdo? Vou pedir aqui, se você gostou, deixar o seu like e comentar também, né, se você já caiu aí no IOF sem saber aí que de fato existe esse produto. Gostou do conteúdo? O vídeo de hoje foi justamente para poder falar sobre isso e as maneiras que você pode driblar o IOF a respeito tanto dos seus investimentos, quanto também se você for fazer algumas remessas internacionais. Isso é muito legal para filho que estuda no exterior ou alguma coisa do gênero, para quem faz muitas viagens. Isso aí é super, mas super bem-vindo. Fechou, galera? Deixa o seu like.
Se inscreva aqui no nosso canal e também comenta o que você achou do vídeo, né? Alguma sugestão. Vi bastante gente falando de LCI e LCA. LCI tem OF, viu, turma? Só um recado final. E a gente se vê na próxima segunda-feira com as nossas lives diárias. A live não é diária, velho.